palavra smart já faz parte do nosso dia a dia. Se você não caiu em um monte de neve e ficou congelado pelos últimos 50 anos, certamente tem familiaridade com smartphones, smartwatches, smart TVs e uma série de outros equipamentos inteligentes. Mas você sabia que, por meio do blockchain, é possível gerar contratos que se auto-executam? Esses são os chamados smart contracts, ou contratos inteligentes do português, que podem dar vida a uma infinidade de coisas, como tokens, empresas descentralizadas, acordos no mercado imobiliário e por aí vai. Neste mega conteúdo, traremos tudo o que você precisa saber sobre smart contracts para iniciar ou aprofundar seus conhecimentos sobre blockchain, tokens e criptomoedas. É quase um curso gratuito. Na verdade, tem informações aqui que a maioria dos cursos nacionais pagos não ensinam. Eu mesmo tive que fazer aulas na gringa, buscar referências com mentores e aprender na prática para compartilhar esses conhecimentos com você. E tudo isso de forma leve, usando analogias, humor e exemplos. Portanto, fique conosco e acompanhe cada tópico. Vai valer a pena. De Coin pra Lua apresenta Smart Contracts. O que são e tudo mais que você precisa saber. Explicado e ilustrado. Da playlist A Luz do Luar. Patrocínio Pepeca Models Club do BH Models. Seja inteligente, compre a sua Pepeca NFT agora mesmo na OpenSea. Então vamos dar início às atividades explicando o que são Smart Contracts. Smart Contracts são acordos digitais automatizados que usam tecnologia blockchain para assegurar a execução das ações. São codificados com regras e penalidades claras, garantindo que as obrigações sejam cumpridas sem a necessidade de mediadores. Oferecem ainda transparência e imutabilidade às partes. Eu sei, a explicação parece muito técnica. Então vamos a uma analogia. Imagine uma dessas máquinas que vendem bebidas e salgadinhos, as chamadas vending machines. Da mesma forma que você insere moedas e escolhe o seu lanche na máquina, em um smart contract você coloca dinheiro na sua carteira digital, nesse caso em tokens ou criptomoedas, e escolhe quais ações o smart contract deve executar. A diferença é que, enquanto a máquina de guloseimas só entrega os produtos escolhidos, o smart contract executa uma série de ações, como transferir valores, aprovar transações, comprar ativos digitais, fazer empréstimos e muitas outras coisas. Além disso, tudo é feito de forma automática e segura, sem a necessidade de um intermediário humano. Assim, smart contracts são parecidos com máquinas de venda de bebidas e comidas, só que executam negócios e transações financeiras. Pois bem, então vamos falar sobre as diferenças entre smart contracts e os contratos convencionais. Da forma convencional, o relacionamento entre as partes em um contrato ocorre por meio de uma autoridade central que garante o cumprimento e a confiança do acordado. É uma relação centralizada em um órgão regulador. Como exemplo, podemos pensar nos contratos sociais que regem todas as normas e os objetivos da empresa e dos sócios. Esse tipo de contrato é validado por um advogado, contador ou cartório. O blockchain aparece então como alternativa descentralizada que permite que os contratos sejam executados automaticamente sempre que uma condição previamente acordada é cumprida. Ou seja, é como se o contrato pensasse sozinho por meio da linguagem de programação, que funciona mais ou menos assim: se a coisa tal acontecer, então eu vou fazer aquilo. Assim, o papel do validador central é descartado e a confiança passa a ser embasada nos códigos que não podem ser alterados, seguindo as características dos blocos no blockchain que são imutáveis. Em outras palavras, podemos dizer que o blockchain faz com que a confiança em um contrato se torne uma commodity, uma vez que os acordos podem ser produzidos em massa e têm validade independentemente de quem os escreveu. Parece complicado, mas é bastante simples. É igual com a soja ou com o milho, que o preço do produto não depende de quem plantou ou do local onde foi plantado, mas somente do seu conteúdo. Tá bom, vai. Tem também as leis da oferta e da procura, o preço do dólar e por aí vai, mas isso não é tema para esse artigo. Exatamente por isso, você pode copiar o smart contract da criptomoeda do Ethereum, por exemplo, e criar o seu próprio token com o nome que você desejar, obedecendo às mesmas leis e sem nem precisar saber muito de programação. Se esse conceito ficou um pouco confuso, nós temos um vídeo que explica as diferenças entre tokens e criptomoedas. Eu vou deixar o card aqui no vídeo e você pode acessá-lo. Vale ressaltar que dentro do blockchain, o contrato é apenas um código que demonstra o que foi acordado. Além disso, as partes envolvidas em um smart contract podem atuar com pseudônimos.
Isso porque são identificadas apenas por endereços de carteira, e não pelo nome real. A essa altura, você deve estar imaginando que quem inventou tudo isso foi o Satoshi Nakamoto. Mas saiba, meu amigo ingênuo, que você está redondamente enganado. Existem outros nomes muito importantes na história do blockchain. Apresento então a vocês o Sr. Nick Szabo, um jurista e criptógrafo que em 1997 elaborou o conceito de smart contract e publicou em um artigo. De acordo com o próprio Szabo, não há inteligência artificial empregada à tecnologia. Mas a ideia só foi colocada em prática em 2013 com o surgimento do Ethereum, a blockchain de Vitalik Buterin, que utiliza os contratos inteligentes em sua base e executa ações automaticamente de acordo com as regras aplicadas a ela. Além do Ethereum, diversas outras blockchains utilizam smart contracts. Entre elas, podemos citar EOS, Cardano, Tezos, Tron e Solana. Por outro lado, o Bitcoin não usa smart contracts. Na verdade, a criptomoeda do emblemático Satoshi Nakamoto possui um sistema de regras bem simples baseado em assinaturas criptográficas para que apenas o dono do dinheiro possa gastá-lo. Contudo, algumas ferramentas para a construção de smart contracts podem rodar por cima da rede do Bitcoin e trazer soluções interessantes, como o RSK e o Simplicity. Imutabilidade. Como vimos, ao deixar de confiar os termos do contrato em uma autoridade centralizada e passar a confiar no sistema blockchain, estes dados se tornam imutáveis e não é possível alterar um contrato de forma unilateral. Isso porque todos os nodes, ou nós, que são os computadores participantes da rede, validam a transação e ela passa a compor o livre-registro distribuído do blockchain. Os nodes do blockchain podem ser comparados a membros de uma equipe, cada um com sua tarefa específica, trabalhando juntos para alcançar um objetivo em comum, que é garantir a imutabilidade dos dados registrados na rede. Eles precisam se comunicar e colaborar entre si para validar e registrar transações no blockchain. Uma vez que os dados são registrados no computador de um membro, eles são igualmente armazenados nos computadores de todos os outros e se tornam permanentes. A característica da imutabilidade se deve ao fato de que, mesmo que alguém tente modificar ou sabotar as informações da transação em um computador, seria impossível alterar os registros em todos os computadores da rede blockchain. Portanto, isso garante maior confiança e tira o poder de um órgão regulador único. A blockchain do Ethereum, por exemplo, tem mais de 11 mil computadores conectados, ou seja, eles são os nós da rede que validam os smart contracts. Esse conjunto de nós é chamado EVM, Ethereum Virtual Machine, que é basicamente um grande computador distribuído ao redor do mundo. Aqui, cabe citar o conceito Judge as a Service, uma espécie de árbitro com poderes para reverter ações executadas pelos smart contracts e solucionar a questão da imutabilidade que não permite a inserção de aditivos aos smart contracts. É importante que esse indivíduo seja definido antes da elaboração do smart contract e que os envolvidos concordem e atestem a sua validade. Não vamos aprofundar nesse tema porque ele é mais relacionado ao direito. Bom, então agora vamos falar quais são os objetivos dos smart contracts. O principal objetivo dos smart contracts é permitir que pessoas desconhecidas consigam realizar acordos sem a necessidade de um intermediário validador, principalmente em negócios na internet, como a compra de NFTs na OpenSea, aquisição de terrenos no metaverso e até transações em comércios eletrônicos. Contudo, os contratos inteligentes são amplamente utilizados na criptosfera para emissão de tokens. Como já foi dito anteriormente, qualquer pessoa consegue emitir tokens sem precisar saber muito de programação. Mas eles também estão presentes em outras situações mais complexas, como em DeFi, que são aplicativos de finanças descentralizadas, DEX, que são as exchanges descentralizadas, como a PancakeSwap e a Uniswap, pools de liquidez, contratos de seguradoras, contratos de empréstimos, contratos imobiliários, criptomoedas, NFTs, stablecoins, votações e fundos de investimentos. Claro que os smart contracts não se limitam a essas aplicações, e em um futuro próximo é provável que eles estejam presentes na maioria dos acordos. Pois bem, então agora vamos falar quais são os principais tipos de smart contracts. O primeiro é prevenção de violação, que é um tipo de contrato DRM, que previne a cópia de músicas, e-books ou arquivos audiovisuais protegidos por lei. Ou seja, trata-se de uma forma de evitar a pirataria. Essa tecnologia geralmente inclui criptografia, autenticação e outras medidas de segurança para assegurar que o conteúdo seja acessado e usado apenas pelas pessoas autorizadas. Uma vez que o objetivo é bem simples, esse tipo de contrato não executa ações. Alguns exemplos de tecnologias DRM incluem a proteção de conteúdo da Microsoft e a tecnologia Fair Play da Apple.
O próximo contrato é o Lei de Propriedade. Os contratos de criptografia garantem que apenas o dono do dinheiro digital possa gastá-lo, como acontece com o ETH. Para tanto, um conjunto de smart contracts é aplicado e faz com que as leis da criptomoeda sejam cumpridas. Esse mesmo conceito pode ser ampliado para garantir a transferência automatizada de propriedades de ativos digitais, como títulos de ações e ativos imobiliários, desde que as condições contratuais sejam cumpridas. Isso pode tornar o processo mais rápido, seguro e eficiente. No entanto, é importante notar que essa relação ainda não está sendo estudada, e os contratos inteligentes precisam ser regulamentados e reconhecidos pelas leis de propriedade. Então vamos falar do contrato de aplicação de crédito. Os contratos de propriedade que vimos no tópico anterior podem ser estendidos como uma forma de garantia de crédito. Imagine que você venda um notebook por parcelamento. Se o comprador deixa de pagar alguma das prestações, automaticamente o notebook é bloqueado e o comprador perde acesso até regularizar a situação. A mesma lógica pode ser ampliada para carros ou qualquer tipo de produto elétrico que venha embutido com um interruptor de bloqueio. Mas claro, esses são apenas exemplos do que a tecnologia é capaz e não significa que funcionarão na prática. Isso porque a aplicação desse tipo de recurso pode trazer limitações legais e éticas. Afinal, imagine o risco de acidentes ao bloquear o carro no meio de uma rodovia movimentada. Ou então restringir acesso ao notebook de um médico durante uma cirurgia porque ele deixou de pagar uma prestação. Ambos os casos seriam trágicos. Bem, agora vamos falar sobre serviços financeiros. Os smart contracts possibilitam a realização de transações financeiras por meio de protocolos. Existem, por exemplo, plataformas que executam leilões, como o OpenSea e a Haribo, que verificam a proposta mais alta para efetivar a transferência do valor ao licitante e a propriedade do bem leiloado ao comprador. Outro caso comum é o de transações de ativos financeiros por meio dos contratos inteligentes. Bem, agora o próximo caso é o método de depósito duplo. Ao iniciar esse tipo de contrato, cada envolvido na transação deve depositar um determinado valor em criptomoedas ou tokens que terão prazo para as pessoas chegarem a um consenso sobre o que o sistema deverá fazer com o montante. Caso as partes não cumpram o que foi atribuído a elas e, consequentemente, não façam um acordo até o final desse prazo, o valor é transferido para o endereço que a chave privada é desconhecida por elas. A principal característica do método de depósito duplo é que o sistema não tenta solucionar o problema. Ao invés disso, ele queima o dinheiro para que ninguém se beneficie com a quebra do contrato. Assim, o objetivo é fazer com que as partes se esforcem para chegar a um acordo. Do contrário, ambos perdem o seu depósito. Esse modelo é interessante na resolução de disputas. Para que não exista confusão, é importante deixar claro que o modelo de depósito duplo é diferente do gasto duplo, ou seja, o uso duplicado do mesmo saldo, que é uma ação evitada no caso das criptomoedas, uma vez que os nodes comprovam as transações e elas não podem ser repetidas. Além dos modelos de contratos que falamos até aqui, existe também o contrato de oráculo, que foi criado para solucionar uma limitação importante dos smart contracts. Veremos mais adiante nesse vídeo. Pois bem, então vamos falar o que são padrões de tokens. No tópico anterior, vimos alguns tipos de smart contracts, ou algumas formas de aplicação, se você preferir. Só que elas vão muito além disso quando se trata de tokens, permitindo a criação de itens digitais, ações de uma empresa, bilhetes de loteria, moedas virtuais que podem até apresentar valor no mundo físico e várias outras usabilidades. Na rede Ethereum, por exemplo, os contratos inteligentes são escritos na linguagem de programação Solidity, que possibilita a criação de tokens obedecendo a alguns padrões. E eles são conhecidos como ERC, que significa Ethereum Request for Comments. O nome confuso é porque trata-se de uma subcategoria de EIP, que significa Proposta de Melhoria do Ethereum. Mas para facilitar, vamos considerar ERC como padrões de tokens. Isso porque eles definem algumas normas para os tokens que podem ser criados na rede Ethereum. Os três principais tipos de ERC são: o primeiro é o ERC20, que são padrões de tokens fungíveis, ou seja, que podem ser trocados. Como exemplos, temos o USDT, UNI, Link e outras moedas digitais. Depois vem o ERC721, que são padrões de tokens não fungíveis, como NFTs. Por exemplo, nós temos o Bored Ape Yacht Club, os CryptoPunks e outras coleções mais antigas de NFT. Por fim, temos o ERC1155, que são padrões de tokens mistos. É considerado mais inovador por possibilitar contratos em uma mistura de fungível e não fungível. Como exemplos, temos o Azure Heroes, da Microsoft, o Pepeca Models Club, do BH Models, e o Into the Metaverse, da Adidas. Cabe reforçar que esses são padrões de tokens específicos da rede Ethereum,
Por isso, não vamos aprofundar em suas funções para não tirar o foco da nossa estrela principal, que são os smart contracts. Apesar de que os tokens nem existiriam se não fossem graças aos smart contracts, né? Mas tudo bem. E também, a gente tem que levar em consideração que outras blockchains possuem padrões diferentes de tokens, como a rede Binance, que usa o BEP20, e a Solana, com sua norma SPL. Ambos são bastante similares ao ERC20. Chegou a hora de abordarmos a DAO nesse vídeo, que é a Organização Autônoma Descentralizada. No início do vídeo falamos sobre os contratos sociais para as empresas e como o blockchain apresenta soluções descentralizadas para estabelecer acordo entre os sócios. Agora vamos extrapolar esse conceito e falar das DAOs. Para tanto, imagine uma empresa sem um chefe ou cargos de liderança. No lugar disso, um programador estabelece as regras e coloca para serem executadas por um computador. A partir daí, a empresa estará pronta para atuar, sem que ninguém precise gerenciá-la. Esse modelo já existe e recebe o nome de Organização Autônoma Descentralizada, ou apenas DAO. Para que as atividades dessa DAO sejam executadas, os smart contracts seguem as regras que foram codificadas em linguagem de software. A partir daí, eles passam a ser os responsáveis por definir as interações possíveis entre os membros da empresa. Assim, a DAO pode ser considerada uma empresa totalmente robótica e virtual, com capacidade de contratar e demitir funcionários. Vamos a uma analogia da cerveja.dao. Para ficar mais claro, vamos retornar ao exemplo das vending machines. Imagine que você resolve montar um bar virtual. A ideia é utilizar vending machines e aplicativo de celular para vender cervejas aos clientes sem um intermediário humano. O pagamento é feito via app em criptomoedas e a máquina entrega automaticamente a bebida gelada ao cliente. A partir daí, você escreve o código com as regras a serem cumpridas pelos smart contracts, que são elas: a idade mínima dos consumidores, que deve ser checada quando o usuário se cadastra no aplicativo, a marca das cervejas disponibilizadas para venda, o preço por unidade, a temperatura do freezer, o pagamento automático do aluguel pelo espaço onde a máquina está localizada, a contratação de funcionários, caso seja necessário, o envio automatizado da participação nas vendas para as carteiras digitais, quando a máquina deve chamar o serviço de limpeza do entorno, quando o fornecedor deve ser informado sobre a reposição do estoque. A ideia parece genial. No entanto, você tem pouco dinheiro para produzir as máquinas, então você lança tokens no mercado e os coloca à venda. Cada holder desses tokens se torna uma espécie de sócio do negócio. Assim, eles têm direito a voto para definir os rumos do projeto e recebem um percentual pelas vendas das cervejas, proporcional, é claro, pela quantidade de tokens que eles possuem na carteira digital. Pronto, você acabou de lançar uma DAO bastante promissora, a cerveja.dao. A propósito, o domínio NFT cerveja.dao está à venda no OpenSea. Vou deixar o link aqui caso alguém se interesse. E é importante recordar que esse conteúdo tem a única finalidade de educar e entreter. Qualquer decisão que você tomar no mercado depende exclusivamente de você. Mas caso você decida levar adiante essa ideia maluca e fique rico, bom, eu aceito tokens do seu projeto em agradecimento. Ou pelo menos uma geladinha, né, que não vai fazer falta no seu estoque. Hashtag recebidos. Bom, então vamos parar de viajar e vamos voltar à realidade. E vamos falar sobre a primeira DAO do mundo, chamada The DAO, que era um projeto baseado em blockchain que visava a criação de uma organização descentralizada governada por seus token holders, que são os donos dos tokens. Nesse sentido, cada unidade representaria um voto para decidir os caminhos da empresa por meio dos contratos inteligentes. No entanto, foi descoberto um bug que permitiu a um hacker roubar milhões de dólares em tokens DAO. Isso expôs os riscos associados aos smart contracts, principalmente quando os códigos não são bem escritos, e acabou forçando um hard fork na rede Ethereum. Caso você não esteja familiarizado com a palavra fork, nós temos um conteúdo que explica e eu vou deixar o card aqui na descrição. Bem, então vamos falar sobre os aspectos legais que envolvem as DAOs. Do ponto de vista do direito, a legalidade da DAO é contestável, isso porque as leis brasileiras interpretam cada empresa como uma pessoa jurídica, que fica assim conceituada, abre aspas, a unidade de pessoas naturais ou de patrimônio que visa a consecução de certos fins, reconhecida pela ordem jurídica como sujeito de direitos e obrigações, fecha aspas. Logo, se a DAO não tem um representante legal, consequentemente ela não tem alguém que possa ser responsabilizado legalmente. Cabe destacarmos que os membros de uma DAO podem ser totalmente anônimos. Outro aspecto das DAOs que esbarram nas leis é a possibilidade que uma empresa digital e sem representantes abre para que ela opere livre de fronteiras. Assim, elas não seriam registradas em nenhum estado-nação, abrindo dúvidas sobre como os governos e órgãos reguladores locais aplicariam as leis a essas organizações.
Bom, como nem tudo na vida são flores, os smart contracts também têm algumas desvantagens, e chegou a hora de falarmos sobre elas. A primeira delas são os bugs. Erros no código dos smart contracts resultam em brechas na segurança. Como consequência, eles ficam suscetíveis a ataques de hackers e a roubos de fundos, como aconteceu na DDoS. O segundo problema é a lentidão. Os smart contracts estão sujeitos a atrasos na rede blockchain. No entanto, à medida que a tecnologia evolui, como a substituição do mecanismo de consenso de prova de trabalho pela prova de participação, a tendência é que se torne mais rápida. Precisamos falar sobre as fraudes. Uma vez que qualquer pessoa pode criar tokens utilizando smart contracts, existem muitos projetos fraudulentos desenvolvidos para roubar fundos. E também moedas que não apresentam funcionalidade, as famosas shitcoins. Por isso, é sempre importante tomar algumas medidas, como estudar os fundamentos, checar o endereço do contrato com o qual está interagindo, verificar os block explorers, que são os exploradores de blocos que mostram o histórico das transações dos smart contracts, desconfiar de airdrops, que são tokens dados gratuitamente, principalmente se eles pedirem para você realizar alguma transação em troca. Se precaver e seguir as nossas dicas para não cair em golpes. Vou deixar o card aqui em cima, é importante que você dê uma olhada. Outro problema é a falta de regulamentação. Isso porque ainda não existe uma definição de como os smart contracts serão regulados pelo Estado, e isso pode gerar insegurança nas transações. Outro problema relacionado aos smart contracts é a impossibilidade de que a tecnologia por si só consiga validar o que se passa no mundo físico. Para esses casos, os contratos de oráculo são uma solução. Vamos falar dele agora nesse tópico. Para que os eventos do mundo físico presentes no smart contract tenham as ações executadas no momento correto em blockchain, a contratação de um provedor de serviços online se faz necessário. Isso é fundamental para garantir a confiança das partes. As entidades ficam responsáveis por inserir o gatilho na rede que dispara a execução da ação. Esses provedores são chamados de oráculos e atuam, por exemplo, em testamentos, que precisam que as informações da morte sejam validadas, ou em apostas esportivas, que devem ter o resultado dos jogos inseridos no sistema. Como vimos, os smart contracts possibilitam uma infinidade de ações autoexecutáveis na definição de acordos e transações. Eles também são a base para a criação de plataformas descentralizadas, tokens e criptomoedas. Com um campo de atuação tão amplo, não fique assustado caso se tornem tão comuns quanto o smartphone que você carrega no bolso. Assim, aprofunde sempre o conhecimento e busque novas aplicações para a tecnologia. Gostou de aprender sobre smart contracts com o Bitcoin para a Lua? Então siga-nos no YouTube e no Spotify para acompanhar nossos vídeos em primeira mão. Nós também estamos no Instagram, Twitter e Telegram. Os links vão ficar aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado e até a próxima! O Ministério da Lua informa: nada que for dito aqui representa uma recomendação de compra. O mercado é volátil e carrega alto nível de risco. Faça suas próprias pesquisas e tome decisões conscientes.